Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Que bom que chegou quinta-feira, o dia daquele encontro especial de estudarmos a Bíblia, aprofundarmos na beleza, na profundidade que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E, como sempre, trazemos um convidado especial. Mas antes, você já é inscrito no canal? Então aproveite agora, faça a sua inscrição. E caso você já seja inscrito, aproveite e faça dê logo o seu joinha, tá? Porque se deixar para depois, a gente fica tão encantado com a mensagem que acabamos esquecendo. Hoje nós temos uma pessoa muito especial. Uma pessoa que eu conheço ele desde garoto. É o Bruno Santelli. Tudo bem, pastor Bruno? Tudo bom, meu amigo? Olha, rapaz, conhece desde pequeno, hein? Que dureza, olha aí, ó. Diga-se que ele era pequeno, eu não era, tá? Mas que bom, eu estou muito feliz de poder estar aqui, porque o Péricles é uma pessoa muito querida e aceitamos aí o desafio de poder estar juntos, compartilhando a palavra de Deus aqui com vocês. Pastor Bruno, você está localizado aonde? Muito bem, eu estou morando, né, agora na cidade do Rio de Janeiro, estou trabalhando na Associação Rio de Janeiro e nesse ano de 2022 eu fui chamado para trabalhar com o Departamento de Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Então nós estamos ajudando nesta área aqui na Associação Rio de Janeiro aos estudos da lição da Escola Sabatina e ao Ministério Pessoal também. O senhor se formou aonde? No NASP? Sim, eu me formei no NASP em 2003. Então, 2003. 2004 é o meu primeiro ano de teologia. Então, desde 2004 aí a gente está na estrada. E começou seu ministério aonde? Aqui no Rio foi muito engraçado, inclusive. Quando eu me formei, não tinha metade da minha turma não tinha chamado. E pois a gente acha que desses últimos acontecimentos aí, não é não. 2003 foi uma entre-safra. Eu fazia parte do grupo que não tinha chamado. E aí, Deus abençoou. Depois da formatura, uns 3, 4 dias depois da formatura, sem imaginar, o então secretário da Associação Rio de Janeiro, o pastor Carlos Palma, ele me telefonou e falou: Bruno, vem aqui trabalhar. Aí o ano de 2004 foi meu primeiro ano no Rio de Janeiro. E depois, em 2005, eu fui para o IAP, que fica lá no Paraná. Fui para a União Sul. E na União Sul eu fiquei até 2019. Aí, na metade de 2019, eu vim para cá. Então, voltamos para o Rio de Janeiro. Então, agora estamos aqui na associação. O senhor falando aí, ficou assim uma interrogação. O que é chamado? O senhor falou que se formou, não recebeu chamado. O que é isso? É que quando a gente se forma na faculdade de teologia, a gente espera que a igreja chame a gente. Quando a gente fala igreja, é no contexto institucional, porque a igreja ela está representada em vários estados, cidades, aqui na América do Sul. Então, ela tem escritórios, né? Um desses escritórios é aqui no Rio de Janeiro. Temos um outro escritório que fica em Itaguaí, e aí pega a parte norte do estado do Rio de Janeiro em direção a Espírito Santo. Temos um escritório que fica em Campo Grande, que aqui no Rio de Janeiro, que pega a parte sul do estado, indo para São Paulo. Então, você tem esses escritórios
e a gente chama de maneira geral assim, a igreja me chamou. Então, esse escritório específico é que telefona para a gente, olha, Bruno, eu estou vendo aqui o seu currículo aqui na faculdade e tal, a gente quer fazer um convite para você trabalhar aqui na nossa geografia. Sim, o senhor falou também de escola sabatina, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Muito bem, a escola sabatina ela pode ter uma explicação mais fácil se a gente fizer um contraste com a escola dominical, né? Assim como os católicos e evangélicos se reúnem aos domingos para fazer seus cultos e estudam, né, a Bíblia, as suas lições aos domingos, a Igreja Adventista também assumiu esse nome, só que ao invés de ser uma escola dominical, nós fazemos a nossa escola sabatina. E nós criamos até uma lição que a cada 3 meses, durante 3 meses, nós estudamos, né, um tema, e aí, quando acaba esse trimestre, né, esses 3 meses, aí mudamos o tema e assim ficamos estudando esses assuntos bíblicos e teológicos. Agora, olhando para ti, vi duas coisas que me chamaram a atenção. Eu vi que tem uma aliança de casado, né? Opa, aí, ó. É isso aí. Já tem Eu filhos, pastor? tenho, sim, eu tenho. Eu tenho um filho já de 24 anos, Péricles, e uma menina de 16 anos. A minha esposa é a Alessandra, e a Alessandra, ela trabalha em... A gente mora aqui no Rio de Janeiro, mas ela dá um pulinho lá em Niterói, anda 35 quilômetros para chegar lá, coitada. É, bastante. Aí o meu filho, ele está em Buenos Aires, está fazendo medicina na UBA. UBA é uma faculdade pública lá de Buenos Aires, e está fazendo lá medicina, está feliz, graças a Deus, está na igreja, frequentando pequenos grupos ou grupos pequenos. E a minha filha está no ensino médio em um dos nossos colégios adventistas, um colégio que, inclusive, foi onde eu fiz a faculdade de teologia. Ela está lá fazendo o ensino médio, que é no Centro Universitário Adventista de Ensino, que fica lá em Engenho Coelho. A gente chama de UNASP. Muito bem. E outra coisa que me chamou também a atenção foi a sua camiseta. Ah, pois é, Fala um olha aqui, pouquinho ó. dessa camiseta aí. Minha camiseta aqui, ó. Deixa eu fazer a propaganda aqui, ó. Unidade, aqui, ó. Escola Sabatina. Então, vamos lá, explicar aqui. A Escola Sabatina, ela funciona da seguinte maneira. Quando você chega dentro da igreja adventista, da igreja mesmo, você está na igreja aí, propriamente, lá no seu bairro, aí você entra lá na igreja, aí tem um pessoal sentado ali nas cadeiras, só que eles estão divididos em grupos. Então, cada grupo a gente chama de classe de escola sabatina. Só que essa classe, com o tempo, ela foi criando a sua intimidade, o seu relacionamento. E muitas dessas classes acabaram fazendo trabalhos missionários, dando estudos bíblicos, levando folheto. E acabou que a liderança da igreja percebeu que esta classe ela poderia ser identificada como uma unidade, porque agora ela não é mais uma classe teórica ou simplesmente acadêmica. Ela é uma unidade de pessoas que, em busca de um mesmo propósito, tentam levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, quando você vai para uma igreja, você chega lá, tem várias unidades, né? São essas classes, né? Várias unidades. E aí tem lá uma unidade, é o Péricles que cuida, outra unidade é o Bruno que cuida, outra unidade é a dona Amélia que cuida. Aí tem lá 3 unidades, 4 unidades, aí depende do tamanho da igreja, né? Então, nós promovemos as unidades de ação para que os irmãos eles se sintam participantes desse movimento. Ah, muito bem. Muito obrigado pelas informações, viu, pastor? Imagina. Agora me diga uma coisa, nós estamos falando aqui via YouTube, né?
E eu sim. faço a pergunta, você tem algum canal também no YouTube, alguma coisa Tenho, assim? tenho, eu também tenho. Aproveita que o Ah, merchan é grátis. aproveita. Tem o meu nomezinho aqui, ó, nesse cantinho aqui, assim, ó, Bruno Santelli, ó. Você pode procurar Bruno Santelli lá no YouTube. E eu estou utilizando mais ultimamente o Instagram, mas eu tenho canal no YouTube. Teve até uma vez, Péricles, que nessa pandemia o pessoal estava tão preocupado, né, em saber se eram uns dias finais, se era um castigo de Deus, se era um cumprimento de profecia, as pessoas estavam, né, meio preocupadas. E aí eu fiz um sermão e não me pergunte como. O título do sermão eu botei lá, Rio Eufrates, porque eu estava falando sobre o Apocalipse. E naquele assunto que eu estava falando, eu intitulei Rio Eufrates. Rapaz, aquele meu vídeo deu mais de 20 mil visualizações, eu nunca tive isso. Minha visualização é 60, 70. Aí foi ali. Eu acho que se eu tivesse feito mais uns vídeos aí, eu ia dar um upgrade ali Com no canal. certeza, com certeza. Mas tá lá, eu tô postando alguns vídeos mais para consumo interno do pessoal da Escola Sabatina. Então eu não deixo em público. Mas eventualmente o pessoal circula aí alguns vídeos meus e tal. Mas eu vou deixar os vídeos públicos agora com um tema um pouco mais aberto e ele fica um pouco mais acessível, então qualquer pessoa pode assistir sem ter muito preconceito com relação à religião X ou Y. Porque Eu é a gostei da palavra sua de Deus. ideia. Eu acho que eu vou fazer também Rio Eufrates, Rio Jordão, Rio Tigre, Rio Tigre. Fazer de repente vai dar certo e aumentar a Vai audiência aqui do que, canal também, né? vai que dá, né? Legal. É isso aí. Mas, pastor, muito obrigado por essas suas considerações e agora nós estamos ansiosos para ouvi-lo falar. Mas antes, vamos fazer uma pequena oração. Sim. Então, você que está em casa, por favor, feche seus olhos, curve sua fronte, eleve seus pensamentos a Deus. Querido Pai, obrigado por esta oportunidade que temos mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Por favor, Amém. Senhor, queira abrir nossos corações, abrir nossa mente, para que a Tua mensagem, através do pastor Bruno, possa chegar até nós. Essas bênçãos Amém. nós pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém, meu Amém. Senhor. Amém. Pastor, os momentos que se seguem agora são todos seus. Obrigado. Ó, estou aqui com a minha Bíblia. Vamos estudá-la. Antes da gente abrir a Bíblia, eu queria fazer uma pequena introdução dizendo que o trabalho de um pastor, ele é muito nobre, mas não é nobre porque eu sou pastor, é nobre porque existem algumas peculiaridades no trabalho do pastor, né? O Péricles sabe muito bem disso. Por exemplo, alguém vira, o pessoal aqui do escritório vira, olha, nós agora vamos promover uma semana, a semana da fidelidade. Aí você pensa assim, ué, mas a gente é fiel a Deus, a gente acredita em Deus, a gente é religioso. Não, você tem que promover a fidelidade entre os irmãos. Aí vem a pergunta: é fidelidade de dinheiro? É fidelidade matrimonial? É fidelidade ética no trabalho? É fidelidade acadêmica na escola? Afinal, o que é fidelidade, né? Então, um dos trabalhos do pastor, que é muito complicado, é você tentar motivar o irmão a ser fiel. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou motivar o irmão a ser fiel se ele já está indo para a igreja, se ele já tem a sua vida de comunhão com Deus, né? E aí, então, eu me lembrei de uma historinha que ela nos ajuda a entender. Essa historinha, Péricles, ela funciona da seguinte maneira. Existem pessoas que elas acreditam acreditam em Deus, mas eu não sei se a palavra acredita é mais forte do que a expectativa que elas têm de Deus. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa diz assim: não, eu acredito em Deus. O estilo de vida dela não reflete o caráter de Deus, embora ela diga que acredita em Deus. Por isso, eu fico pensando, ela acredita em Deus que vai abençoá-lo em algum momento da vida,
quando ele fizer uma oração, por exemplo, uma prece, e ele continua vivendo o seu estilo de vida? Porque às vezes nós julgamos que aquilo que é bom para a gente, Deus vai aprovar. Será que tudo que a gente acha que é bom, Deus vai aprovar? E aí a vida vai ensinando que algumas pessoas se decepcionam com Deus porque, no fundo, não é que elas acreditavam em Deus, elas esperavam alguma coisa em troca da parte de Deus. Então, eu pensando nisso, eu acabei lendo uma historinha, é uma ilustração, e eu quero começar a nossa reflexão com essa ilustração. Então, muito bem, é uma historinha, eu vou começar a historinha aqui para vocês entenderem. Era uma vez um príncipe, ele vivia lá no Oriente Médio. Esse príncipe estava viajando pelos desertos ali, daquela região, e em determinada altura do dia, né, o sol baixou, as estrelas começaram a aparecer. Então o príncipe volta-se para o seu séquito de seguidores e funcionários e ele diz assim: está na hora de pararmos, vamos armar então aqui as nossas tendas, vamos acender as nossas fogueiras, vamos descansar, que já está chegando a noite. E durante esse processo, lá ao longe, ele viu uma fogueira. Opa, tem alguém ali, deixa lá. Aí foi o príncipe. O príncipe chegou lá e viu uma tenda e um homem fazendo as suas orações ali no seu tapetinho. Então, ele viu a fogueira, a tenda, percebeu que a tenda era uma tenda simples, as roupas daquele homem diziam que ele era um homem mais simples, né? Uma pessoa mais humilde. E aquele príncipe ficou tocado, né? Ele disse assim: puxa, esse homem deve estar precisando de ajuda. Então o príncipe, com toda educação, virou para aquele homem e disse: meu senhor, o senhor está bem? O senhor precisa de ajuda? Então aquele senhor, ele se levanta assim, quando ele olha assim para cima, ele vê o príncipe ali sentado no camelo, um monte de gente do lado dele, e ele percebe: nossa, esse é o príncipe. E aí, com toda a educação, aquele senhor, né, volta-se para o príncipe e diz: oh, Vossa Alteza, obrigado pela sua gentileza. Não se incomode com o seu servo, eu estou bem, eu não preciso de nada. Mas eu gostaria de saber, eu gostaria de orar, eu gostaria de incluir o seu nome nas minhas orações, nas minhas preces. E aquele príncipe, então, ele ficou um pouco intrigado, porque ele julgou que aquele homem era um homem muito simples, era um homem sem muita educação formal. E aí ele pensou: esse cara aí não está muito bem da cabeça, não. E o príncipe meio que, eu não sei se ele falou meio duro, assim, muito duro com aquele homem. Ele disse assim: meu senhor, o senhor está orando para a estrela, ninguém está te ouvindo, você está falando com quem? Então aquele homem, embora fosse simples, ele era um homem temente a Deus e ele percebeu que o príncipe não era muito temente a Deus, né? Então ele decidiu perguntar para o príncipe: Vossa Alteza, permita-me fazer uma pergunta. Gostaria de saber, quando o senhor eventualmente recebe alguma carta e essa carta não está assinada, como é que o senhor pode, então, saber quem foi que enviou essa carta para você? Como é que o senhor pode identificar essa pessoa, né? E aí o príncipe gostou do enigma, né? E falou assim: ah, isso é fácil. Eu reconheço a letra. Sabe a resposta, Vossa Alteza. Contudo, gostaria de fazer mais uma pergunta. Obviamente, o senhor, por ser um príncipe, recebe muitas visitas e essas visitas devem levar presentes para o senhor. E se alguém esquecer de se identificar, como é que o senhor vai descobrir que aquele presente veio
de alguma pessoa importante. Oh, meu Senhor, eu percebo que o Senhor não conhece a vida da realeza. É claro que eu só recebo presente se for identificado. Até o que não for identificado, eu preciso descobrir. Eu vou descobrir quem é que enviou aquele presente para mim. Sabe a resposta, Vossa Alteza. Permita-me fazer a última pergunta. Obviamente, o Senhor já presenteou sua esposa e familiares com joias, com pedras preciosas, mas o Senhor não pode dar pedras falsas, apenas pedras originais, de procedência. Como é que o Senhor tem a noção, a certeza de que aquelas pedras elas são legítimas? Então aquele príncipe, meio que esnobando o homem, disse assim: meu senhor, eu conheço a origem dessas pedras. Os ourives, eles colocam uma marca nas pedras e essas pedras elas estão sempre marcadas. Então elas mostram a sua autenticidade. Então aquele homem volta-se para o príncipe e diz: Vossa Alteza, percebo que o senhor é uma pessoa muito sábia, pois o senhor consegue identificar uma carta que não foi assinada. O senhor consegue descobrir quem foi que embalou, botou um presente ali e não assinou. E o senhor consegue até descobrir quem foi que lapidou uma pedra que alguém achou no meio da terra e o senhor diz que é legítima. Mas, Vossa Alteza, permita-me dizer uma coisa: todas essas são evidências da mão do homem, porque foi um homem que escreveu uma carta, foi um homem que embalou um presente e colocou para o Senhor, foi um homem que foi até a terra, tirou aquela pedra, lapidou e colocou para vender. Mas quando eu oro para Deus e olho para as estrelas, não dá para dizer que foi o homem que colocou elas ali. Naquele momento, o príncipe desceu do camelo, aperta a mão do homem, se curva com toda a educação e diz: meu senhor, por favor, me inclua nas suas orações. O primeiro passo, Péricles, para a gente poder desenvolver a nossa fidelidade com Deus é o reconhecimento. Quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, isso se torna um pouco mais fácil. Provavelmente você, assim como eu, tenha alguns amigos ateus. Eu tenho um amigo ateu que ele é muito engraçado. Ele resolveu fazer uma dieta porque agora ele descobriu que o açúcar faz mal. Então, ele deixou de comer tudo que pode produzir açúcar. Então, ele não come nem macarrão, porque o macarrão é muito amido, é o amido no estômago, vira açúcar. Aí ele ficou magro, parece um esqueleto. A mulher dele briga assim: é mais fácil você acreditar no açúcar, não acreditar em Deus, né? Então vamos lá, é a hora da gente abrir a Bíblia, porque a Bíblia vai nos dar uma dica de como eu posso reconhecer a Deus. Então, eu gostaria de abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, no capítulo 10. Nessa passagem, nós temos um verso. Bom, primeiro que esse capítulo é lindíssimo, né? Se você não está acostumado a ler a Bíblia, esse capítulo aqui é muito lindo, uma leitura muito boa, muito gostosa. Ela é bem prática. E aqui no 1 Coríntios, capítulo 10, no último verso, lá no verso 33, diz assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então tá aí, esse verso vai nos ajudar a entender como reconhecer Deus na nossa vida. Primeira coisa, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele procura em tudo ser agradável, ou seja, Paulo, ele vive constantemente se esforçando. Sabe o que isso significa, Péricles? Que ele não é um príncipe,
que fica ali sentado, todo bonitão, alguém abre a porta e diz: Ô, senhor Bruno, por gentileza, permita-me falar com o senhor. Não, não, não. Ele não é paparicado. Paulo está dizendo que eu me esforço, ou seja, ele faz questão de tratar bem as pessoas. Aqui ele diz, ó, eu procuro em tudo ser agradável a todos, tá? Agradável a todas as pessoas. Então, qual que é o esforço de Paulo? Paulo, ele quer ser uma pessoa gentil, educada. Ele diz que ele não busca o seu próprio interesse. Sabe o que isso significa? Isso significa que se o Péricles tiver uma opinião contrária à minha, eu vou ouvir. Nesse ano que nós temos eleições, nós brigamos muito, né, Péricles? Porque tem gente que gosta da esquerda, tem gente que gosta da direita, aí eles começam a brigar e começam a criar inimizade por causa de opiniões contrárias. O que hoje nós estamos vendo é mais ou menos assim: eu aceito a sua opinião desde que ela não seja contrária à minha. Ou seja, a Bíblia está dizendo, quando a gente procura ser agradável às pessoas, é superar a diferença. Se a pessoa ela vota, ou vai querer votar num candidato que não é o seu, o que você vai dizer? Que ela é burra? Não, você vai dizer o quê? Ok, que bom, fico feliz, vamos continuar amigos por causa disso. Vamos lá, vamos continuar. E a vida continua. Por quê? Porque Paulo ele tem um foco. O foco de Paulo não é ser agradável. Não, a gente tem que continuar a ler o verso. Ele diz assim, ó, procuro ser agradável, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que eles sejam o quê? Salvos. Então tá aqui o foco. Quando Paulo quer ser agradável, ele não quer ser agradável para ganhar o seu voto. Ele não quer ser agradável para virar um joguinho de videogame, para criar uma estátua. Ele não quer ser lembrado nas histórias de filosofia, nada. Paulo ele quer ser agradável porque ele tem interesse na salvação das pessoas. E sabe por que ele tem interesse na salvação das pessoas? Porque Paulo ele não reconhecia Deus na sua vida. Lá em Atos, no capítulo 9, Paulo, indo para Damasco, no meio do caminho, uma forte luz veio aos seus olhos, ele ficou cego, e aí uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Saulo não reconhecia quem era Jesus. Na verdade, ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo quem seguia Jesus, quem aceitava Jesus. Então, Paulo, quando ele procura ser agradável, ele procura ser agradável porque muita gente diz que segue Jesus, mas pelo seu estilo de vida, parece que não vive como Jesus viveria. Vive de acordo com as suas expectativas, né? Então, usa substâncias narcóticas, bebidas alcoólicas ou alguma outra coisa que Jesus provavelmente não iria trabalhar com esta linha, como nós trabalhamos. Eu quero que vocês entendam da seguinte maneira. Aquele príncipe estava no Oriente Médio. A cultura do Oriente Médio é muito diferente da nossa cultura. Quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, Jesus estava na cruz lá, pregado, e aí ele viu a sua mãe ali chorando, ele virou para ela e falou: mulher, por que choras? E ele vira para João e fala: João, ó, tá aí a sua mãe, mulher, esse aqui é o seu filho. Quando a gente lê essa expressão mulher na nossa cabeça, é um pouco esquisito, porque na nossa cultura, a gente não se refere à mulher dessa maneira. Mas, naquela cultura, até hoje, quando você fala mulher, é um sinal de carinho, de respeito muito grande. Então, quando Paulo diz que ele procura ser agradável a todos, aqui tem um segredo, Péricles. Na maioria das Bíblias, a tradução é
eu procuro ser agradável a todos. Na tradução da versão internacional, se algum amigo aí tem a Bíblia, que é a versão internacional, ele usa uma palavra que não é a palavra mais adequada. Na versão internacional diz: eu procuro agradar a todos. E aí, Péricles, vem a pergunta: você vive para agradar a todos? Percebeu a diferença? É diferente você querer ser agradável para agradar a todos. Quando você reconhece Deus na sua vida, as outras pessoas percebem que você quer agradar a Deus. Deus não passa a mão na cabeça das pessoas. Por muitas vezes você lê a Bíblia e vários heróis da Bíblia tomaram um puxão de orelha de Deus. Deus falou duro com eles. Por quê? Porque Deus não procura ser uma pessoa que agrada a todo mundo. Deus procura ser bondoso, amoroso, misericordioso. Mas a Bíblia diz: Deus corrige a quem ama. Ou seja, Ele quer a nossa salvação. Então, quando eu reconheço que Deus quer a minha salvação, eu preciso não apenas vencer as expectativas da minha cultura, onde eu acho que eu vou orar a Deus e Ele vai me dar dinheiro, eu vou orar a Deus, eu vou ganhar um matrimônio feliz, eu vou... É claro que se você orar a Deus, você está mexendo na maquinaria do céu, você está mexendo com a vontade de Deus, porque Deus está te ouvindo. Mas Deus está vendo se você quer agradá-lo ou não. Por quê? Porque Deus vê o coração. A Bíblia diz isso. O homem não vê como Deus vê. O homem vê o exterior e Deus vê o quê? O coração. Até Davi, ele falou: Senhor, cria em mim o quê? Coração novo. Por quê? Porque eu quero te agradar. E aí você vê Davi escrevendo salmos incríveis, né? Dizendo assim: ó, como eu amo estar em teu santo templo. Imagina, hoje em dia, a gente não tem nem condição de ir para a igreja direito, né? Infelizmente, algumas pessoas, elas até, o Péricles, acabam saindo da igreja e elas usam alguns argumentos que eu interpreto como elas estando procurando agradar a elas mesmas. Por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas falar assim: ah, pastor, eu vou sair da igreja porque a igreja não me representa. Ah, quando eu ouço essa música não me toca. Ah, essa liturgia da igreja, ai, meu Deus, que coisa medieval. É, pastor, eu vou sair da igreja, ela não me representa mais. Aí, muita gente, depois dessa pandemia, porque a gente teve que fechar, né? Praticamente todas as igrejas fecharam. Aí, quando as igrejas começaram a reabrir, muitas pessoas aproveitaram a oportunidade. Não, eu não vou mais, essa igreja não me representa. Criou-se uma igreja fora da igreja. Pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas estão fora da igreja. São os desigrejados. Eles acreditam em Deus, alguns até devolvem dízimo e oferta, mas não vão mais para a igreja. E eles dizem assim: ela não me representa. E aí, durante algum tempo, nós pastores discutindo, né, conversando sobre o assunto, nós então ouvimos uma ideia muito sábia que nós compartilhamos entre nós, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, sabe? Quando alguém falar para você que a igreja não representa mais ele, você concorda com ele, diz: é verdade, a igreja não te representa. E aí a pessoa vai ficar feliz: é isso aí, finalmente alguém me entendeu. E aí você continua, você diz assim: embora pecadores frequentem a igreja, pecadores podem entrar na igreja. Pecadores são eleitos líderes dentro da igreja. Pecadores até viram pastores e pregam. Eu sou um pecador. Paulo diz: eu sou o maior dos pecadores. Eu sou um pecador. Quem está na igreja é um pecador. Mas por mais estranho que isso pareça, a igreja não representa os pecadores. A igreja representa o reino de Deus
no mundo de pecadores. Então, a igreja nunca te representou, ela não te representa e ela não vai te representar, porque a igreja, ela representa a Deus. Quando você reconhecer o papel da igreja, quando você reconhecer o papel do matrimônio, quando você reconhecer o papel de Deus na sua vida, quando você reconhecer o papel dos valores éticos, morais, de honestidade, aí as pessoas vão começar a te respeitar, porque Deus começa a fazer sentido na vida delas. Então, é muito interessante a gente ler na Bíblia quando Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Não é engraçado? Ele não disse a igreja é a luz do mundo. Embora a igreja represente o reino de Deus neste mundo, nós somos a luz. E quando nós entramos na igreja e estamos juntos, essa luz parece ter sentido. Então, existe unidade de fé para aqueles que reconhecem Deus na sua vida. Então, Péricles, eu queria fazer a pergunta: será que as pessoas elas procuram agradar a Deus? Ou elas vivem patinando, sofrendo o seu fracasso com a educação dos filhos, está no segundo, terceiro casamento, porque elas procuram agradar pessoas? Amigos, o apóstolo Paulo ele foi claro, ele foi direto. Não é para ser mal educado, não é para ser grosseiro, não é para xingar, é para você ser uma pessoa agradável. Uma vez eu fui pastor lá no Vidigal, né? No Morro do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, na Rocinha. E lá no Morro do Vidigal, eu fui fazer um culto lá, e um dos líderes disse assim para mim: Pastor Bruno, vamos fazer um almoço aqui depois do culto? E então, vamos fazer uma visita. Ok, vamos fazer uma visita. Nós vamos visitar quem? Vamos visitar a irmã fulana de tal. Mas eu não lembro dessa mulher. Quem é essa mulher? Então, ela está saindo da igreja. Vamos lá, pastor. Ok, vamos lá então. Aí eu fui lá, fiz o culto, fizemos o almoço e fomos para a casa dela. Aí chegamos lá, para o padrão do Vidigal, aquela era uma casa boa. E aí, conversa daqui, conversa dali, eu chamando a irmã: irmã, agora eu estou lá na igreja, hein, estou querendo te ver lá na igreja. Então, agora eu vou, que o pastor está lá, vai ser muito bom. Aí ela: pastor, eu tenho um problema. Eu falei: tá, qual é o problema, irmão? É que eu não tenho amigos na igreja. Como não tem amigos? Olha aí, ó, os irmãos estão me trazendo aqui para sua casa, eles te amam, eles gostam de você. Não, é que esses são os únicos amigos que me sobraram. Aí eu perguntei: mas como assim os únicos amigos que sobraram? Ah, eles não me entendem. Aí eu falei para ela assim: irmão, o que que você fala para eles? O que que você diz para eles que eles não te entendem? Pastor, ela olhou bem sério para mim e disse assim: eu falo a verdade. Então tá aí o segredo. Às vezes a gente fala a verdade naquele pensamento: doa, a quem doer, é a verdade. E a gente se esquece que ser agradável é o tempero da verdade. Quando você fala a verdade sem tempero, a verdade desce rachando, as pessoas não querem ficar nem do seu lado. Ela se achava muito honesta no seu sentimento, ela se achava muito transparente no seu sentimento, até que ela percebeu que ninguém gostava disso e saía, perdia a amizade. Então, ela está preocupada com a salvação dos outros? Ela está preocupada com ela mesma? Quando nós estamos preocupados com a salvação dos outros, isso se relaciona com o tema da nossa reflexão de hoje, porque eu quero agradar a Deus. E qual é o prazer de Deus? O prazer de Deus é ver a minha e a sua salvação. Existe perdão para aquele que se arrepende e confessa. Mas enquanto você não se arrepender do seu egoísmo, do seu egocentrismo, vai ser difícil. Meu amigo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e reconheça Deus na sua vida. Péricles, gostaria de fazer um apelo para os nossos amigos.
Está na hora da gente negar-se a si mesmo, porque a salvação não tem lugar para o egoísmo. Enquanto eu não me negar, a salvação não tem sentido. O céu será sempre vazio, porque as pessoas estão cheias delas mesmas. Quem gostaria de se esvaziar e ter mais Deus em sua vida? Eu quero. Podemos fazer uma oração? Então vamos orar então. Querido e amado Deus, muito obrigado, porque hoje nós entendemos que a verdade está do nosso lado, mas precisamos temperar essa verdade. Precisamos reconhecer que o Senhor é muito paciente conosco. O Senhor é muito misericordioso. O Senhor é muito bondoso e assim deveríamos ser para com o nosso próximo também. Obrigado pelo privilégio de estar com esses amigos. Obrigado pelo Péricles, nosso amigo. Pedimos uma bênção sobre a sua família, sobre os nossos amigos que estão aqui conosco. Nos acompanhe, perdoe os nossos pecados e nos ajude a perdoar os pecados do próximo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor, que linda mensagem, viu? Linda mensagem. E como é interessante nós percebermos que tem pessoas que, em nome da verdade, se tornam inconvenientes, mal educadas, grosseiras, né? Isso acontece, né? Infelizmente, né? Exatamente. Como é bom ser agradável nos caminhos, aprendendo do Senhor e transmitindo essa mensagem, esse mesmo amor, esse mesmo carinho para as outras pessoas. Amém. É isso aí. Muito bem. Obrigado, viu, Péricles, pela oportunidade. Eu que agradeço aí essas palavras tão maravilhosas, palavras agradáveis. Imagina. Tá certo? Que Deus possa abençoar o seu ministério, possa abençoar a sua família, seu lar, tá? Obrigado. E que em breve possamos estar aqui novamente, falando com mais certeza. Tá certo? Com certeza. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por estar conosco até agora. E aproveito, faça aquele convite. Não se esqueça de deixar seu like, fazer sua inscrição. É muito importante. Os monitores do YouTube entendem que quando você participa, quando você se envolve, quando você deixa seu like, quando você se inscreve, que esse conteúdo é importante, é necessário. E ele começa a divulgar. E tudo que nós precisamos mais é transmitir, divulgar coisas boas, coisas agradáveis, segundo a mensagem do nosso pastor. Que Deus abençoe você, uma boa noite e até a próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.